Olá, meus queridos irmãos, seguidores de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. E vamos para mais um pouco de aprendizado aqui, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns versículos da palavra. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o templo de Deus, né? Que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você sabe, o templo significa uma casa, né? Que somos nós. E antes de eu estar falando com você sobre isso, eu já quero te convidar a se inscrever no canal. Se você é um seguidor de Cristo, já clica também no gostei, dá um like abençoado e vamos para mais esse vídeo abençoado aqui, que eu creio que o Senhor vai falar com você assim como falou comigo. Há algum tempo atrás, até mesmo antes de eu começar a conhecer mais sobre o Espírito Santo, o Senhor falou comigo sobre santidade, porque na minha vida, na minha casa, na minha família, eu já experimentei muitas perdas nessa área impura, por causa que a impureza, ela traz perdas da vida espiritual e perdas de outras áreas. Essa área, se a gente compreender ela, se a gente curar essa área nossa, né, de impureza sexual, por exemplo, a gente tem um ganho extraordinário. Isso eu vou falar um pouco, pincelado, tá bom? Mas eu quero falar hoje com você sobre o templo de Deus, tá? Não sei se eu já me apresentei, mas eu sou Adriana e eu estou aqui pelo Espírito Santo de Deus, pode acreditar. É porque o Senhor tem mudado a minha vida, mudado a minha sorte, e eu sei que Ele me chamou para estar compartilhando com você sobre isso. Mas amém. Preste atenção, se você tem uma Bíblia, você pega ela e abre em 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou até esperar um pouquinho você pegar a sua Bíblia aí, para você abrir sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16 e 17, a gente vai estar lendo. Tá bom? Se você não tem, tudo bem, você fica ligado aí que você vai entender também. Eu creio. A palavra de Deus diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo. Este templo sois vós. Você entendeu? Você é o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. E esse templo é santo. Sabe quem é santo também? O Espírito Santo. Viu que tem tudo a ver? Nós somos casa de Deus. Nós somos morada de Deus. Mas a gente precisa se santificar para isso aqui ser verdade. Então, como eu falei sobre a impureza sexual, por muitos anos eu achei que eu tinha que me santificar apenas nessa área. Nossa, como eu estava enganada. Até que um dia eu recebi uma revelação do Senhor, que eu nunca tinha pensado daquela forma. Hoje eu entendo que foi o Senhor, porque Ele trouxe para mim esse conhecimento e eu quero compartilhar com você sobre isso. Eu vou falar sério, eu tenho estudado sobre o Espírito Santo e por isso eu resolvi vir aqui compartilhar sobre algo. Eu vou falar sobre algumas coisas. O nosso corpo todo deve ser santificado e não apenas a área íntima nossa deve ser santificada. Mas eu vou falar só uma parte do nosso corpo, que é a nossa língua. Quem aí já teve o entendimento que tem que santificar a sua boca? Eu vou falar só dessa parte hoje, porque o tema é extenso, né? Dá para falar muita coisa.
Então, o Senhor falou comigo que não é só sobre impureza sexual, quem dera fosse, mas existe algo que o Senhor quer fazer em nós, Ele quer nos santificar por completo. E hoje eu escolhi, eu vou falar sobre a língua. Conta pra mim, aliás, conta pro Senhor, né? Se você tem tido uma boca santa, as palavras que saem da sua boca, elas são santificadas ou elas são mortificadas? E aí já me veio na memória Provérbios 18, 21, né? Que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É muito sério, é mais sério do que parece. E o Senhor falou comigo que eu tinha que santificar tudo na minha vida. Que eu tinha que santificar meus olhos, minha mente, meus pensamentos. Mas hoje eu escolhi, eu vou falar sobre a boca. O Senhor falou para mim que eu tinha que parar de fofocar, que eu tinha que parar de falar mal dos meus irmãos, que eu tinha que parar de falar mal de quem quer que seja, quem quer que fosse. Sabe quando você fala mal até de você mesmo? Quando você fala mal do cônjuge? Gente, quando você fala mal do cônjuge, você tá frito. Sabe por quê? Porque vocês são um só. Você tá falando de você e nem percebeu. Já viu aquela pessoa que sai e fala mal por quê? Ah, porque meu esposo... Ah, porque minha esposa é assim, assada, frita, cozida. Você tá falando mal de você, imagina. Foi isso que o Senhor falou comigo. Então eu tive que, eu tive que calar a boca. É isso mesmo. Guardar as palavras e só soltar é coisa boa? Como eu brinco, né? É coisa legal? O que você vai falar pra mim é coisa legal. Meu amigo, se não for, guarda tuas palavras lá no teu bolso ou joga fora no inferno. Não preciso saber. Gente, tem coisa absurda que a gente sabe das pessoas que a gente ama e que a gente precisa segurar a língua e dizer: Espírito Santo, me ajuda a resolver isso aqui. Eu já me meti em tanta confusão por causa de disse-me-disse, que hoje eu estou vivendo um novo tempo. Eu moro com meu esposo hoje e aí a gente só conversa nós dois e conversa com Deus e a gente precisa se policiar porque não vamos falar mal de ninguém aqui. A gente não precisa. Olha como a gente tem trabalho para fazer aqui, ó. Tem um monte de vídeo para fazer, tem um monte de coisa para pregar a palavra de Deus e tem que viver em paz, orar pela nossa família, nossa parentela. Todo dia eu apresento a minha parentela, não sei você, mas todo dia. O Espírito Santo sabe. Quando eu vou orar, não sei orar só por mim, gente, não sei. Eu me importo demais. Eu me importava tanto que eu esquecia de viver a minha vida. Para você saber o tanto que eu me importava com o outro. É pra gente se importar, sim, mas orando e não fofocando. Porque com a fofoca você não vai resolver absolutamente nada. E aí depois você não sabe por que tá dando errado, por que as coisas não vão para frente, por que o seu projeto, por que o seu ministério não está fluindo. Porque com certeza você está precisando santificar a sua boca, a sua língua. A língua é fogo, né? Já diz lá em Tiago. Ela é um mundo de iniquidade. E realmente ela é. Porque com a língua ou a gente glorifica a Deus, ou a gente glorifica ao diabo, ao inimigo. Porque quando você está falando mal de alguém, quem é que você está glorificando? Será que você está santificando aqui, ó? Que o templo de Deus é santo e a boca fica no seu corpo e o seu corpo é santo. Então eu te peço, santifica a tua boca. Eu tenho desafiado a minha língua a ser santificada, mas eu não sou nenhuma perfeita, longe de mim. Eu tenho falhas e eu preciso
todo dia me arrepender. E acredita que todo dia eu com meu esposo, a gente está, glória a Deus que a gente está na mesma direção, na mesma vibe. Todo dia a gente pede perdão um para o outro. Todo dia a gente se arrepende. Eu tô falando literal, gente. Todo dia a gente tem um momento de pedir perdão. Isso tem sido maravilhoso. Por quê? Porque a gente precisa se santificar todo dia. E eu quero te convidar. Eu sei que quando tem coisas de família, sabe? Tem umas panelinhas do inferno. Porque tem a panelinha do grupo de quem se dá bem e tem a outra panelinha do outro grupo que se dá bem. E aí você, solta a língua como se a sua vida fosse a top das galáxias. E não é assim que acontece. A gente precisa tomar cuidado para que a gente venha guardar nossa língua. Santifica a tua língua. Faz um jejum de língua, que só vai adorar o Senhor. Pega teu violão, igual eu. Pega teu violão e vai adorar o Senhor. Vai dizer, Senhor, me perdoa, porque eu tenho emprestado a minha língua para o inimigo. Então, no mundo cristão, é muito comum ter fofoca. E eu estava lendo sobre as obras da carne, aqui em Gálatas, muito conhecido, né? Gálatas 5, não é isso? As obras da carne. Aí diz aqui, olha, ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Sabe, tem algumas dessas aqui que tá dentro da igreja. Eu fico arrasada, eu fico triste. Por quê? Porque eu também faço parte de uma igreja. Eu também estou lá. Então a gente precisa guardar a nossa língua. Guardar porque ela faz parte do nosso corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aqui fala, olha, o mesmo versículo que tem o adultério, que você pode dizer, mas eu não sou uma adúltera. Tudo bem, legal, você não é uma adúltera. Mas aí quando fala aqui da rivalidade, da ira, tá no mesmo contexto aqui, ó. Quando fala da impureza na língua, quando você conta um segredo para alguém, você está falando mal daquela pessoa. Você não está convidando para orar. Se você quiser orar, você ora sozinho, você não precisa falar para ninguém. Eu ouvi algo recentemente, fiquei tão triste, e não falei para ninguém. Eu só disse, Senhor, toma conta. E é muito sério, porque é dolorido, porque são pessoas que você ama. Entendeu? Então, eu te peço, sabe, cristão, meus irmãos, seguidores de Cristo, vamos acabar com fofoca. A gente não precisa disso. A gente precisa aprender a orar para que Deus venha agir naquilo que está desalinhado na nossa vida. Tem tantas coisas aqui para compartilhar e eu não quero que o vídeo fique longo demais. Eu dei uma pincelada, né? E eu já quero convidar você, se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, dos nossos livros digitais, nossos livros físicos, já vai lá no link da descrição, conhecer o nosso trabalho. Eu creio que o Senhor vai falar com você. Eu estou terminando de escrever um livro sobre a santidade. E eu acredito que o link já vai estar aí na descrição para você conhecer mais e aprender mais do Senhor. Amém? É só através do Espírito Santo, gente. A gente não consegue guardar nossa língua se não for para o Espírito Santo. Você está afim de falar? Porque nós, mulheres, a gente gosta de falar, né? Eu gosto de falar, de contar história, de aprender. Eu gosto muito.
Mas eu resolvi vir fazer vídeos, porque eu preciso compartilhar a palavra. Porque o Senhor me mandou compartilhar, e eu vim compartilhar depois que o Espírito Santo veio e me deu coragem, porque eu não estava nem com coragem de fazer isso aqui. Mas eu preciso usar minha língua para abençoar a sua vida, porque você já é mais do que vencedor, amém? Em nome de Jesus. Para finalizar o nosso vídeo, gente, eu tenho muito assunto para falar sobre a língua, tá? Porque o Senhor tem me curado mesmo, de verdade. Eu quero deixar para você esse versículo, que é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha curar a sua língua, venha curar o seu corpo por completo, para que você seja, de fato, um templo do Espírito Santo, a casa santificada que Ele venha habitar. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.